sobre a Débora Seco comentando sobre o passado dela, né? Que ela já foi piranha, que ela já ficou com um homem casado, que ela já traiu todos os namorados. Inclusive o próprio Falcão do Rapa, que namorou com ela durante alguns anos, se pronunciou sobre isso, né? Porque perguntaram para ele o que ele achava do que ela disse, né? De ter traído todos os namorados. Ele falou: não vou falar mal agora, né? De alguém que não está mais comigo, até porque se eu não tivesse ficado com a Débora Seco, eu não teria conhecido a minha atual esposa. Mas na verdade é óbvio que ele ficou puto com essa história, porque ele descobriu que ele tomou um chapéu dela, porque provavelmente na época ela não confessou pra ele ficou sabendo agora, né? Uma coisa que o homem não gosta de saber é que ele é corno, independente se for da própria boca da mulher ou se ele souber anos depois, entendeu? Se o cara descobrir que ele é corno anos depois, ainda mais de maneira pública, ele vai falar: puta que pariu, nenhum cara vai ficar contente com essa notícia, tá? Porque ela comenta lá, ela fala que pra sair do relacionamento, ela se envolvia com outro cara. Para ela era difícil ela sair de um relacionamento, esquecer o cara que ela tava, então para ela era mais fácil se conectar com o outro e usar a traição como muleta, né? Seja porque talvez era ali para o cara descobrir, para se afastar do cara, para facilitar e etc. E a gente já sabe dessa história, que normalmente vai acontecer. Mas a característica normalmente em que as mulheres vão pular de um relacionamento para o outro vai ser feita nessa configuração mesmo, como ela fez. A mulher ela vai começar a se afastar e se relacionar com outro cara antes de deixar você. Porque ela sabe que elas são emocionais e normalmente elas não querem sair perdendo nessa história. Então elas já vão preparar o bote salva-vidas. 1, porque elas podem, e 2, porque elas querem. Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque, cara, eu tô cansado de analistas e psicólogos analisando essas coisas, cara, como se fosse um tipo de distúrbio mental, como se tivesse alguma coisa psicologicamente ali errada ou problemática com essa pessoa, sacou? É esse tipo de coisa que eu não gosto, cara. Que eles analisam como se a pessoa fosse uma vítima e ela não tivesse em plenas condições e em total controle do seu discernimento e das suas faculdades mentais. A maioria das vezes as mulheres vão agir dessa forma, elas vão encontrar um substituto para você antes do relacionamento ir por água abaixo, é justamente porque é algo conectado à natureza delas, porque elas não podem ficar desamparadas. Então, o que vai acontecer, rapaziada? Eu vou fazer o que é melhor para mim nessa circunstância. E outra coisa que você tem que considerar é que justamente por elas terem esse senso de autopreservação, elas vão levar a autopreservação em primeiro lugar. O que é melhor para mim a autopreservação nesse tipo de circunstância, rapaziada? Eu terminar e ficar, sei lá, sozinha, sem ter alguém para conversar e sofrer sem saber o que vai acontecer contigo, ou eu garantir um substituto que vai preencher o buraco que você vai deixar aos poucos. Mesmo que eu tenha que fazer isso antes de me desconectar de você, de romper esse vínculo com você completamente. O que você acha que é melhor para minha preservação? Sacou? Para minha preservação emocional, sexual e psicológica. Se eu começar a conhecer um outro cara por fora, que é o que elas vão se inclinar a fazer normalmente. Isso é uma parada que elas vão começar a fazer subconscientemente, rapaziada. Se a mulher começar a notar, é isso que eu tô dizendo, cara. Por isso que esses são os sinais, inclusive, de que ela pode estar te traindo ou de que ela tá sabotando o relacionamento. Entende o que eu quero dizer? Porque o que ela vai fazer, rapaziada? Ela vai começar a abrir estratégia sexual. Então não é como se a mulher ela fosse automaticamente assim, vou conhecer outro cara. Não, ela vai começar a ter comportamentos para que a estratégia sexual dela esteja mais aberta e que seja mais possível desse cara conseguir interagir com ela, sacou? É isso que eu tô querendo dizer. Então o que ela vai começar a fazer nesse caso? Ela vai começar a se expor em mídia social de novo, provavelmente, aos poucos. Você pode perceber, rapaziada, se você que já passou por um término, tá ligado? É isso que eu tô, olha só. Pode perceber isso, cara. Por isso que eu falo, esse tipo de coisa eles dizem que como se fosse uma parada específica, como se fosse um distúrbio. Não, cara, é uma parada do comportamento feminino isso. É assim que as coisas normalmente acontecem. Sacou? A mulher, antes dela terminar contigo, ela vai provavelmente encontrar um substituto. É assim que funciona. Provavelmente ela vai encontrar um substituto. E você, que já teve namorado ou alguma coisa, cara, se você começar a olhar agora, lá pra trás, e começar a perceber o comportamento dela, cara, você vai conseguir encontrar pistas, você vai conseguir encontrar rastros, rapaziada. Se você olhar detalhadamente, você vai começar a olhar e você vai falar assim, cara, isso aqui ela fez, isso aqui ela fez, isso aqui ela fez. Provavelmente você tomou um chapéu. Provavelmente você tomou um chapéu e você não sabe. É o que eu falo, se você, olha só, eu vou falar pra vocês, rapaziada, o combo, se vocês querem saber sobre isso. Qual que é o combo? Se você já teve uma namorada, você já entrou no polo feminino,
Em algum momento ela começou a sabotar a relação sexual. E ao mesmo tempo você percebeu esses comportamentos de que ela começou às vezes discretamente a abrir estratégia sexual, provavelmente você já foi traído. Muito provavelmente você já foi traído, rapaziada. E normalmente você pode perceber no seu relacionamento que um desses comportamentos, sacou? Uma dessas características aqui aconteceu, se não todas elas aconteceram. Presta atenção e olha pra trás pra você reparar que essas coisas aqui começaram a acontecer no final do seu relacionamento. Se provavelmente o sexo não começou a ir pra casa do chapéu, se provavelmente você não entrou no polo feminino, que você começou a correr atrás mais e você ficou com puta medo de perder, e você ficou numa puta circunstância insegura, e se também, provavelmente, principalmente, ela não começou a abrir estratégia sexual. Não começou a querer sair com amigas, não começou a, por exemplo, engajar mais em redes sociais, não começou a passar mais tempo no celular, não começou a justamente postar fotos e se exibir mais em redes sociais. Presta atenção se o comportamento dela, nesse sentido, não começou a se tornar diferente no final do relacionamento entre vocês. Por quê? Porque provavelmente, cara, ela tava abrindo portas para aparecer ou encontrar um substituto para você a fim de que ela sofresse menos no final. Então é uma coisa comum que elas fazem. Não é uma parada que é um distúrbio psicológico que a mulher tem ou algo do tipo. Não. É algo que é do comportamento delas no sentido de ela se preservar, de autopreservação. É que ela prefere, às vezes, se garantir de que ela já tem um substituto, de que ela já tem alguém engatado, tá? Do que você encontrar uma substituta primeiro. Do que você terminar e sair por cima. É melhor ela sair por cima do que você sair por cima nesse caso. Porque aquele que ficar por baixo vai sofrer mais, vai pensar mais no outro, vai querer correr mais atrás. E elas sabem disso. E elas sabem disso, porque as mulheres elas sabem fazer uma leitura emocional melhor das coisas do que nós, rapaziada. A gente não consegue enxergar as coisas muito bem por um viés emocional, entendeu? Elas conseguem perceber o que está acontecendo ali e justamente o que fazer para se prevenir de que aquilo que vai acontecer de qualquer maneira, o término, seja o menos pior possível. Se você, por exemplo, sair por cima no relacionamento, entendeu? É ela que vai ficar sofrendo, é ela que vai ficar com o ego mais ferido, porque você se deu melhor no final, nesse caso. Agora, se ela já encontrar um substituto, se ela começar a tirar o investimento do relacionamento primeiro que você, ela vai sair por cima depois. E provavelmente é você que vai sentir mais a falta dela do que ela sentir a sua falta. Qual que é a melhor maneira, rapaziada, da mulher fazer você sentir mais a falta dela e ela sentir menos a sua falta ao mesmo tempo? Ela encontrando um substituto. É o jeito perfeito delas fazerem isso acontecer, cara. Porque assim, ela vai ter alguém pra se relacionar enquanto ela não tem mais você, né, e sentir menos justamente a sua falta, e justamente por ter alguém com ela, isso vai te incomodar, né, porque você vai sentir que alguém tá mexendo nas suas gavetas, e consequentemente isso vai deixar você mais incomodado ainda e vai ferir seu ego. O que pra ela também é algo que faz bem pro ego dela, entendeu? Que alimenta o ego dela, é uma validação pro ego dela, saber que você tá sofrendo por ela no final. As mulheres gostam muitas vezes, rapaziada, de ver o homem sofrendo por ela, cara. Porque isso alimenta o ego delas. Demonstra o controle emocional e o poder sexual que elas têm sobre você. De causar dependência no homem. Até que o próprio Nessa Harita ele diz que, dependendo da circunstância, até mesmo se o cara tirar a própria vida, se for um cara que se tornou um fracassado pra ela, tá? E ela tiver às vezes encontrado um substituto melhor que esse cara, ela não vai sentir remorso ou vai sentir pena se esse cara tirar a própria vida. Para ela vai ser até uma validação muitas vezes. Talvez ela nunca confesse isso. Mas não impede ela de se sentir dessa forma. De que seja uma validação. Esse cara ter feito coisas absurdas. Não necessariamente tirar a própria vida, mas se humilhar, entendeu? Colocar uma faixa na entrada da cidade, dizendo eu te amo, volta pra mim. Escrever numa árvore. Mandar um carro de som. Sacou? No fundo ela não vai assumir, mas isso pra ela é uma puta validação, porque demonstra como ela é foda e como ela conseguiu deixar você dependente dela. Então essa história de término, como elas dizem, né, nesse caso que ela falou, parece que tem um problema com elas, né? Não, mas é porque eu não sabia o que eu estava fazendo. O que eu acho curioso, sabe o que eu acho curioso? Que os padrões se repetem, né? Você percebe, rapaziada, como o mercado sexual pra mulher, cara, ele é um parque de diversões? A mulher bonita, cara, vocês têm que entender que a mulher bonita, o mercado sexual foi feito pra ela desfrutar do começo ao fim, cara. A mulher, rapaziada, o mercado sexual foi feito para ela ter opções infinitas para a mulher bonita, do começo ao fim. Olha no caso da Débora Seco, por exemplo. Ela fez tudo o que ela quis. Ela fez tudo o que ela quis. Ela pode dizer várias coisas. Ela pode dizer que, sei lá, por exemplo, que ela não sabia o que estava fazendo, que aquilo fez mal para ela, que ela fez mal para outras pessoas, que hoje ela mudou e tudo bem. Cara,
Até aí ninguém sabe, ninguém vai ter certeza sobre isso, né? Ninguém tá na cabeça dela. Mas uma coisa que é fato, rapaziada, que definitivamente é uma realidade isso, que ela fez tudo que ela teve vontade, ela fez, cara. Tudo que ela teve vontade, ela fez. Ela traiu os namorados, ela ficou com vários homens, experimentou vários tipos de prazeres diferentes, até com mulher ela já se relacionou, entende o que eu quero dizer? Ela ficou já com homens casados, cafajestes e tudo mais, e hoje ela encontrou um cara bom, casou com o cara, tem uma filha com esse cara, é casada, é esposa, o cara é um shed com grana, modelo, o cara é modelo, né, o marido dela, esqueci o nome, 7 anos mais jovem do que ela, cara. Entende? Não tem o que você fazer, rapaziada. A mãe natureza não é justa nesse caso. Ela não vai analisar o comportamento que ela teve antes e falar assim, não, por você ter agido dessa forma, você não vai merecer isso. Não, cara, não interessa. Você é linda, você é bonita, você merece ter o melhor dos dois mundos. E desfrutar o máximo que você puder e o melhor que o mercado sexual pode te oferecer. É assim que funciona. Então, cara, ela teve uma das vidas sexuais mais abundantes que eu já vi alguém revelar publicamente. Só que o fato aqui, rapaziada, que eu quero dizer pra vocês, é que ela revelou. Entende o que eu quero dizer? É que ela revelou. Mas tem muitas mulheres que estão na mesma configuração, que vivem assim também, mas não têm coragem de assumir. Ela mesma disse, cara, ser piranha hoje tá na moda. O que é um fato. Muitas mulheres não assumem, escondem, fazem as escondidas. Mas isso é uma coisa que acontece, rapaziada. Eu já falei pra vocês, cara, que elas são as donas do sexo. Acho que ela fez uma novela que se chamava As Donas do Sexo, né? Acho que foi ela que fez, não fez? É até uma coincidência, né? Uma ironia. Mas definitivamente, as mulheres são as donas do sexo, rapaziada. Elas têm o poder de desfrutar e de fazer tudo isso que elas quiserem e depois ainda conseguir casar com um cara foda. E o que eu acho mais curioso, cara, é que esse perfil justamente acontece, né? Essa mudança repentina, porque é isso que eu falo, né? É como se elas fossem uma outra pessoa no passado, entendeu? É como se fosse, sei lá, tipo um arrependimento, cara. Mas não é um arrependimento, rapaziada, é uma necessidade, cara. Por isso que eu disse, ela fez o que ela quis. Não é questão de tipo assim, eu me arrependo e eu não gostaria de ter feito isso. Não, cara, ela fez, é por isso que eu falo. A pessoa precisa, tipo assim, trair várias vezes e ficar, tipo, várias vezes com homens comprometidos pra cair na real que aquilo não é positivo. Então é isso que eu tô dizendo, cara. As mulheres sabem o que estão fazendo nesse caso, rapaziada. É que muitas vezes, se elas bancarem isso até o final, né, e assumirem que elas sabiam o que estavam fazendo, que aquilo era consciente, porque aquilo era prazeroso para elas, e elas desfrutavam desse prazer sexual, dessas fortes emoções, muitos homens não vão considerar se relacionar com elas. Porque até os caras que não se importam com o que a mulher fez no passado, se ela já traiu, ou se ela, como eu posso dizer, ficou com homens comprometidos e tal, né? Mesmo os caras que não se importam com isso, eles se importam com, no mínimo, o arrependimento. Eles se importam com a transformação, com a mudança. Só que é o que eu tô dizendo, cara, não há transformação nesse caso, rapaziada. A transformação não é uma parada que acontece, entendeu? Porque, digamos assim, há um arrependimento e eu mudei. Não, é porque a estratégia sexual dela, mais positiva agora, que ela precisou aplicar na vida dela e mudar, é essa que ela agora adotou. Entende o que eu quero dizer? Se ela, rapaziada, é o que eu digo, rapaziada, isso é uma frase que acho que foi Dona Van Sharp disse, beleza? O que ele disse? Se as mulheres não chegassem na fase de epifania, muitas, se elas não envelhecessem, digamos assim, se elas pudessem ter a juventude para sempre, muitas nunca sairiam do carrossel, rapaziada. Então o que acontece é que muitas mulheres, às vezes, elas saem do carrossel, elas saem da putaria, ou como ela disse, deixam de ser piranha, com uma justificativa de transformação, entendeu? Eu estou transformando, não é transformação, cara, é oportunismo, é necessidade, entendeu? Porque se não houvesse a necessidade, se a epifania não chegasse, se a parede não começasse a se erguer, se a idade não avançasse, provavelmente elas não mudariam o comportamento. É isso que eu não curto, é como se antes ela fosse, é como se fossem duas pessoas diferentes, é como se ela tivesse submetida a uma hipnose antes dela se casar, entendeu? Quando ela era piranha, como se ela tivesse hipnotizada e não soubesse, como se ela estivesse num transe e ela não soubesse o que ela estava fazendo, como se fosse um sonho e ela fosse uma sonâmbula fazendo aquelas coisas. É isso que eu não gosto, tá ligado? Eu não sabia quem eu era, eu não me conhecia tão bem, esse tipo de conversa, era uma jornada de descobrimento, hoje eu amadureci, mas sempre acontece na mesma idade e no mesmo formato. E aí, é o que eu disse, né? É coincidência que agora que ela decidiu fechar a estratégia sexual ou mudar a estratégia sexual dela, ela selecionou um cara jovem e extremamente mais jovem do que ela, e extremamente boa pinta? É claro que não, cara. Por quê?
Porque justamente a mulher começa a perceber, né, que o poder sexual que ela tem vai diminuir. Então, ela tem duas escolhas. Ou ela continua com essa estratégia sexual que ela tinha antes, de ser piranha, né, vamos dizer assim, de continuar sendo piranha, e aqui que vai acontecer? Opa, peraí. Se eu continuar com esse comportamento, a minha janela de reprodução vai fechar. E aí vai ser muito difícil eu conseguir mudar a minha estratégia sexual para monogamia. Então é melhor agora que a minha janela sexual tá querendo se fechar, eu conseguir o melhor pretendente possível para eu mudar a minha estratégia sexual, do que eu permanecer nessa estratégia sexual poligâmica, vamos chamar assim, né? Ou de ficar com vários homens e deixar passar, perder a minha janela de fertilidade e não conseguir um cara de qualidade lá depois. E aí eu só vou ficar sendo marmita dos caras, porque eu não vou poder mais ter filho, por exemplo. E aí eu não vou conseguir me envolver com o homem, estabelecer um vínculo emocional com ele profundo, né? Principalmente dele por mim, sem eu entregar um filho para esse cara. Entende o que eu quero dizer? Como que eu vou conseguir estabelecer, fazer esse cara gostar de mim, se os homens são... Isso é uma parada que o subconsciente das pessoas sabem de modo geral. Se os homens são extremamente visuais, a minha idade tá passando, consequentemente a minha beleza também vai passando, né? Então, o que eu vou ter para oferecer para esse cara depois que o meu auge passar, né? Se eu quiser me relacionar com esse cara numa monogamia, numa estratégia sexual fixa, monogâmica, de longo prazo. Se eu não vou ter beleza para oferecer e não vou ter filho. Então é melhor agora eu não deixar passar esse tempo e é melhor agora eu fechar, eu mudar a minha estratégia sexual. Quando você repete o mesmo comportamento várias vezes, rapaziada, é porque você gosta daquilo. Porque você quer e porque você gosta do que aquilo está te proporcionando. Que foi no caso dela. E essa é uma realidade de muitas mulheres, rapaziada. É assim que funciona. O que eu não gosto é que depois que elas decidem fazer essa transformação, né? Eu não gosto disso, cara, de justamente colocar como se fosse uma transformação, como se ela fosse uma pessoa no passado, agora ela é outra pessoa. Como se ela estivesse num transe antes e agora ela acordou finalmente e ela entendeu como que funciona a vida e o que é uma vida boa e o que é importante. Não, cara. Ela só mudou porque houve a necessidade. E aquilo que ela estava fazendo antes, ela também estava fazendo de forma consciente. Porque aquilo era positivo, prazeroso para ela e ela se beneficiava daquilo. Não é porque eu não sabia o que eu estava fazendo e aquilo me fazia mal e demorou para eu descobrir. É isso que elas querem dizer, entendeu? Demorou para eu perceber que aquilo me fazia mal. Não é que demorou para perceber que aquilo... Não é que você demorou para perceber que aquilo te fazia mal. É que agora surgiu a necessidade de você mudar a sua estratégia sexual, senão você não ia conseguir um parceiro de qualidade dali em diante. Por que acontece justamente quando a mulher está chegando perto da parede de fertilidade, quando ela está quase entrando na zona fantasma? Porque, é o que eu falo, é a linha vermelha, sacou? Nessa linha vermelha aqui, na fase de atenção, se eu não conseguir um cara bom, se eu deixar passar essa oportunidade, eu vou entrar na zona fantasma. Na zona fantasma vai ser muito difícil eu conseguir um parceiro de qualidade. E aí o que vai acontecer? Só que é isso que eu tô dizendo, né? São duas... A mulher fica entre a cruz e a espada. Ela pode desfrutar de ter prazer com vários homens, né? Só que aí definitivamente ela não vai ter aquela segunda opção. Entende o que eu quero dizer? A segunda opção foi embora. E a segunda opção ela considera muito ainda. Então é como se as mulheres quisessem deixar, rapaziada, a segunda opção por último. Mas elas não querem perder a segunda opção. Você entende o que eu quero dizer? São duas opções que a mulher tem, rapaziada. A primeira opção é justamente a abundância sexual com vários caras que muitas vezes não vão se comprometer profundamente, né, que não vão se envolver emocionalmente, não vão dar família, não vão tratá-la como especial, como no caso com a Cafajestes, como ela disse que se relacionou. E a segunda opção é justamente um cara que vai tratá-la como especial e vai se importar com ela e vai amá-la, entre outras coisas. As mulheres preferem essa primeira opção, rapaziada, só se tiver a segunda. Só se tiver a segunda. Entende? Agora, se elas tiverem que escolher entre as duas, provavelmente ela vai preferir a segunda. Entende o que eu quis dizer? As mulheres só preferem a primeira opção porque a outra ainda está em aberto. Mas se elas tivessem que escolher entre uma das duas, elas iam preferir essa. Mas como elas têm as duas, elas preferem escolher essa primeiro. Entendeu o que eu quis dizer? Só que chega uma hora que essa opção aqui, ela não vai ser possível, pelo menos com um cara de muita qualidade. Não vai ser possível essa segunda opção. É o que eu disse, para mulheres muito bonitas é diferente. Ela é Débora Seco, né? Ela é um caso assim, extremamente à parte. Além dela ser famosa, ser modelo, ser global, ela tem dinheiro e ela nasceu com uma genética boa. Então ela é exceção da exceção da exceção. Mas de modo geral, rapaziada, a segunda opção pra mulher, cara, é temporária, entendeu? Então o relógio tá tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ela tem que
de se decidir se vale a pena continuar aqui na primeira opção, vivendo no carrossel, né, e acabar perdendo a oportunidade de conquistar a segunda opção de ter um cara fixo que vai se importar com ela. Então, antes que elas percam essa opção, elas saem dessa, mudam, dizem que mudaram, que se arrependeram, e agora tomam uma decisão diferente, de entrar numa monogamia tradicional. Mas se elas pudessem ter, rapaziada, as duas opções para sempre, entende? Elas iam preferir a primeira de modo geral. Generalizando, elas iam preferir a primeira. Elas só escolhem a segunda porque ela é temporária, ela é provisória. Uma coisa também que outro produtor disse, que acho que é o Donovan Sharp, né? As mulheres é como se... O mercado sexual para as mulheres, rapaziada, é como se fosse uma loja em liquidação. Elas querem entrar na loja, comprar o máximo de coisa, só que assim, a loja vai fechar, as portas vão se fechar. Ela não vai ficar em liquidação o dia inteiro. Então elas entram na loja, elas compram o máximo que elas podem ali de coisas, e aí, quando as portas estão se fechando, elas saem da loja. Só que se a loja de chocolate ficasse em liquidação por tempo indeterminado, ou por um tempo permanente, muitas mulheres não sairiam ou abandonariam essa loja ou mudariam a sua estratégia sexual.